paz de Jesus. Mais uma vez estamos juntos na nossa roda de conversa, de oração. Nós queremos agradecer a tua presença, queremos agradecer a tua audiência, queremos agradecer você conectado conosco, assistindo a esse vídeo. Eu quero te pedir algo muito importante. Se você tem gostado, se esse vídeo tem abençoado você, tem abençoado a sua vida, se você tem aprendido mais de Jesus, sobre Jesus, com Jesus, se você tem aprendido o passo a passo de Jesus, querido, eu quero te fazer um pedido assim, com muito carinho. Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse seu like, comentasse, compartilhasse isso com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos aí ter maior alcance, possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Jesus. Esse é o nosso objetivo. Tudo aquilo que nós fazemos aqui tem o objetivo de anunciar Jesus, proclamar Jesus. Um dos nossos itens no nosso DNA é fazer com que Jesus se torne mais famoso do que ele já é. Para isso nós estamos aqui, para isso nós existimos, para isso nós pregamos a palavra de Deus, ok? Então, sem mais demora, nós vamos ao nosso tema. Nós estamos estudando no livro Talmidim, o passo a passo com Jesus, de Jesus, e hoje o texto que nós vamos usar, agora nós estamos focados estudando o Sermão do Monte, e hoje nós vamos falar dos versos 10 ao verso 12 do capítulo 5 de Mateus. E nesse texto nós vamos falar dos perseguidos, os perseguidos. Jesus ele está falando ali no Sermão do Monte, ele está pregando aquele sermão, e ele, semana passada, como nós vimos, ele falou dos pacificadores, falou daqueles que são puros de coração, falou que pureza de coração é o fato de sermos autênticos, sermos genuínos, sermos sinceros naquilo que nós falamos, no jeito que nós agimos, a forma como nós expressamos as nossas reações, as nossas emoções. E Jesus agora, ele parece que ele mudou disso. Porque agora, ouça o texto, ou leia o texto, Mateus capítulo 5, versos 10 até o verso 12, Jesus diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e se regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Querido, parece estranho essa fala de Jesus. Parece estranho o fato de que Jesus ele passa tão rapidamente esse tópico da mensagem dele. Ele passa de pacificação dos pacificadores, pureza de coração, os puros de coração, para perseguição. Mas a verdade é que, por mais que nós tentemos
viver em paz com algumas pessoas, por mais que como cristãos, como crentes em Jesus, como pacificadores, como promotores da paz, tanto que nós vimos o texto quando Paulo diz, olha, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos. Mas, no entanto, o que Jesus está dizendo é que não é possível. Não dá para viver em paz com todos. Por quê? Porque, por mais que nós tentemos viver em paz, algumas pessoas, elas se negam a viver em paz conosco. Querido, o que nós temos que ter em mente é que nós temos uma ordem, e a ordem é que nós devemos ser pacificadores. A ordem é: bem-aventurado os puros de coração, bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Essa é a ordem. Mas nem todas as nossas tentativas de reconciliação terão êxito. Ou nem todas têm êxito. Terão é futuro. Mas no presente, nem todas as nossas tentativas têm êxito. Algumas pessoas, elas podem tomar a iniciativa de nos insultar. Algumas pessoas podem tomar a iniciativa de formular aí todos os tipos de maldade contra nós. E isso não acontece por conta da nossa aparência. Se nós somos bonitos ou feios, altos ou magros, se temos cravos e espinha ou se temos a pele lisa, se somos negros ou não, não é por conta da etnia. Queridos, isso acontece por causa da justiça. Isso acontece porque nós decidimos nos associar a Jesus. Recentemente, alguém me comentando algo sobre o seu convívio familiar, disse: olha, pastor, num outro momento, a minha família me tratava bem, minha família, no momento em que nós nos reuníamos para beber, nos embriagávamos, então tudo era bem, tudo era festa, mas agora que eu sou de Jesus, agora que eu busco servir a Jesus, agora que eu estou andando no caminho de Jesus, no passo a passo com Jesus, as pessoas agora me tratam diferente. E eu disse: sim, verdade, isso é bíblico. Jesus falou que isso ia acontecer, o apóstolo Pedro falou isso na carta dele, e Jesus está dizendo aqui que vocês são bem-aventurados quando isso acontecer, por causa da justiça. Querido, algumas pessoas não conseguem conceber, elas não conseguem entender essa questão do crente, a pessoa que se entrega a Jesus, a pessoa que coloca a sua vida nas mãos de Jesus, e aí então ele quer seguir a Jesus, ele entende o discipulado, e o discipulado é andar atrás de Jesus, imitar Jesus, ser igual a Jesus, ter fome e sede de justiça. Então as pessoas acham isso insípido, as pessoas acham isso com desdém, essa fome, essa sede de justiça. E aí, queridos, porque as pessoas rejeitam Jesus, rejeitam o Mestre, a quem nós buscamos servir, a quem nós buscamos imitar, essas pessoas então, por conta da rejeição, por conta desse desprezo por Jesus, essas pessoas descarregam o ressentimento que elas têm
em nós que somos seguidores de Jesus. A grande questão, a grande pergunta é que nós vivemos num mundo difícil. Jesus fala assim, olha, fala para os discípulos dele, né? Isso serve para mim, serve para você. Jesus fala, olha, eu estou mandando vocês como ovelhas para o matadouro. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de um covil de lobos. A oração de Jesus foi, olha, primeiro o recado, né? O recado é, olha, presta atenção, no mundo vocês terão aflições. Depois ele ora ao Pai, ele fala, Pai, eu oro pelos meus discípulos, mas eu peço que não os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. A grande questão é, como Jesus espera que eu, você, que cada seguidor dele, que cada talmidim, que cada discípulo, que cada crente reaja quando nós estivermos sob perseguição. Muitas vezes quando nós estamos sob perseguição, o que nós queremos é jogar a toalha. Ou queremos reagir na mesma intensidade, ou com a mesma maldade, ou com a mesma pegada, né, que alguém bate na gente. Ou nós achamos que, opa, peraí, a coisa está difícil, acho que Deus errou da mão aí, ele se esqueceu de nós, ou não está nos abençoando. A questão é, como é que Jesus espera que nós reagimos ou reajamos quando estamos sob perseguição? E Jesus diz, no texto que nós acabamos de ler, ele diz assim, alegrem-se, regozijem-se. E ele fala por quê? Porque a sua recompensa é grande. Em outras palavras, Jesus está falando, olha, quando vocês estiverem sob perseguição, e sob intensa perseguição, não fuja, não revida, não se zangue, não se queixe. Nós devemos nos regozijar. Nós devemos reagir dessa maneira, com alegria, com regozijo, e ele fala por várias razões. Primeira, porque Jesus disse, a nossa recompensa no céu será grande quando nós suportarmos a perseguição. Não é quando nós desistirmos, não é quando jogarmos a toalha, não é como quando pedirmos arrego, não é quando nos associarmos aos malfeitores para o impacto ser menor. Jesus está dizendo, querido, que nós podemos perder tudo aqui na terra. Por isso que Jesus fala, juntem tesouros no céu. Aqui não. Então aqui nós podemos perder tudo, mas nós vamos herdar tudo no céu. Nós nos regozijaremos também. Por quê? Porque a perseguição é sinal de genuinidade. Querido, a perseguição na vida de um cristão por causa, né? Jesus fala, por minha causa, é um certificado, é um selo de autenticidade cristã. Alguns pregam, dizem, querem achar que o selo da autenticidade cristã é o tanto de bênção que você recebe. Daí a chamada teologia da prosperidade, que prega que o abençoado, o bem-aventurado é aquele que Deus derrama bênção, 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 bênção. Mas Jesus está dizendo, não, não. O que Jesus está dizendo é, o selo
o sinal de genuinidade, o selo de autenticidade, o certificado de autenticidade cristã é quando nós somos perseguidos por causa de Jesus. Ele diz, olha, se nós somos perseguidos hoje, se hoje nós vivemos um cristianismo, ainda no meio desse cristianismo light que tem sido pregado, tem sido apregoado, tem sido difundido, esse cristianismo aí que vai para a mídia de uma forma suave, tranquila, né, abençoadora, que recebe as benesses aí de Deus. Quando eu digo benesses, todos nós recebemos. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não tem sombra de dúvida e não tem variação. É óbvio, querido, que eu creio que as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs, e é por isso que nós não somos consumidos. Eu creio, querido, que Deus derrama chuvas de bênção sobre cada um de nós. E é por isso que nós comemos, bebemos, nos vestimos, dormimos, temos teto, temos condições de fazer as coisas. É óbvio que eu creio nisso. Querido, mas eu não creio na teologia da prosperidade. Eu creio no Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus diz o seguinte, é que eu sou um sucessionista, eu sou um sucessor, eu pertenço à nobre classe da sucessão apostólica. Há alguns que se levantam aí, que se dizem apóstolos, se dizem e se dão tantos títulos aí, e achando que esses títulos vai livrá-los de algumas intempéries da vida. Mas Jesus está dizendo o seguinte, querido, é que o sinal, o selo de que nós somos partes, nós pertencemos a essa nobre sucessão profética, apostólica, é o fato de sermos perseguidos hoje. Porque Jesus ele diz assim, olha, pois da mesma forma é que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quer dizer, se nós somos perseguidos hoje, nós devemos erguer a mão para o céu e falar, ô glória, é porque nós somos autênticos, nós somos de Jesus e nós somos iguais àqueles que foram perseguidos antes de nós. Nós podemos nos regozijar, queridos, com a perseguição, principalmente porque nós estamos sofrendo por causa de Jesus. Nós podemos nos ver perseguidos simplesmente por causa da nossa lealdade a Jesus, por causa dos padrões de verdade e justiça de Jesus, por conta do nosso compromisso e comprometimento com o evangelho puro e simples de Jesus. Querido, o que é distintivo, o que distingue um cristão, não é a quantidade de bênção que ele tem, não é a quantidade de dinheiro que ele tem, não é o carro que ele dirige, não é o emprego que ele tem, não é a casa que ele tem, não é a roupa que ele tem, não é o jeito dele se vestir. O que distingue um cristão verdadeiro, o distintivo verdadeiro de um cristão, o selo de autenticidade do cristão é o sofrimento. É o sofrer por causa de Jesus. Querido, como discípulos de Jesus, como seguidor de Jesus,
Nós devemos aprender que Jesus é o mestre. Nós somos os discípulos. E o discípulo não está acima do mestre. E Cristo sofreu. Jesus sofreu. Então, seguir a Cristo, seguir o Cristo, significa sofrer. Seguir a Cristo, querido, significa que nós temos que sofrer. As bem-aventuranças, esse sermão do monte, Jesus está descrevendo, está pintando, fazendo um quadro ali da imagem abrangente de como cada cristão e como todo cristão deve ser. Jesus começa pintando esse quadro com o cristão de joelhos. O cristão ajoelhado diante de Deus. Ajoelhado, admitindo a sua pobreza espiritual. Chorando por causa da sua pobreza espiritual. E por conta desse se ajoelhar, desse chorar, desse reconhecimento da sua pobreza espiritual, isso torna o discípulo de Jesus uma pessoa humilde, uma pessoa mansa de coração, tanto no seu relacionamento com Deus, porque ele sabe que ele é carente, é dependente, também no seu relacionamento com as outras pessoas. Ele sabe que ele é alguém que encontrou a misericórdia antes, como a história do mendigo que encontrou o pão, o lugar que estava servindo pão, e agora ele não é o maioral, agora ele volta aos outros mendigos para dizer onde é a casa do pão. O discípulo de Jesus, nesse quadro que Jesus está pintando, eles não apenas renunciam, falam não à sua pecaminosidade, mas agora eles passam a ter fome, sede de justiça. O discípulo de Jesus, a Bíblia diz, não sejam ansiosos por coisa alguma, mas o discípulo de Jesus, ele anseia, ele tem ansiedade por crescer em graça, crescer em conhecimento do Filho de Deus, crescer em bondade, crescer em ser igual a Jesus. E aí então nós vemos os cristãos se posicionando ao lado de outras pessoas na comunidade do mundo, amando pessoas, servindo pessoas, amando a Deus, amando pessoas e servindo Deus, servindo as pessoas. Os cristãos não se colocam numa redoma, não fazem muro de separação entre nós e eles, nós e os outros. Ao contrário, eles não se distanciam, o cristão não se distancia da sociedade, o cristão não se isola do mundo, o cristão não se isola da dor do mundo. O cristão interage com o mundo. O cristão mostra misericórdia. O cristão mostra misericórdia com aqueles que estão sendo maltratados. O cristão mostra misericórdia com aqueles que estão sendo abatidos pela adversidade. Aqueles que estão sendo aniquilados por conta do pecado. E os cristãos são transparentes.
e de tão transparentes, são transparentemente sinceros. São sinceros em todas as suas condutas, todas. E o cristão, queridos, ele tenta desempenhar um papel construtivo. O cristão é um construtor de pontes. Pontes que permitem a pacificação. Que permitem, que promovem sermos pacificadores. Mas o fato é que às vezes, ainda que o cristão se porte, se comporte, se reaja, se interaja dessa forma, o cristão não é reconhecido pelos seus esforços. Mas ao contrário, o cristão é confrontado, o cristão é caluniado, o cristão é insultado por causa da justiça que defendem. Por causa do ideal, não da ideologia, mas do ideal que ele defende. Por conta do Cristo com quem o cristão se identifica. Lembrando que cristão é ser Cristo em miniatura. E Jesus fala, querido, bem-aventurados são os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, as crianças que têm a aprovação de Deus, porque se encontram de maneira genuína, autêntica, realizando a vontade de Deus. E por conta disso, são perseguidos por causa da justiça. Por conta disso, são insultados. Por conta disso, são perseguidos. Por conta disso, são caluniados. Jesus fala: alegrem-se. Alegrem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Alegrem-se, porque vocês são sucessores dos profetas que viveram antes de vocês, porque os profetas que viveram antes de vocês foram tratados exatamente iguais. Queridos, essa é a palavra de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus. Você consegue notar que os mesmos anjos que chegaram, que anunciaram ali aos pastores na vigília da noite, aqueles pastores que guardavam os seus rebanhos, e quando Jesus nasceu e aqueles anjos chegaram e cantaram ali, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Querido, esses mesmos anjos que cantaram, que anunciaram a glória de Deus, a paz de Deus aos homens, esses mesmos anjos disseram ou anunciaram sentença de morte. E qual foi a sentença de morte? Os mesmos anjos, na mesma canção, eles disseram:
na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo e que é o Senhor. A cidade de Belém, da Judéia, lugar onde os anjos anunciaram a chegada do Messias. Os anjos chegaram e disseram: olha, o verdadeiro rei, o representante autorizado e ungido de Deus, aquele que é capacitado por Deus para trazer o reino de Deus à história, aquele que é capacitado por Deus para exercer todo o governo divino sobre toda a humanidade. É por isso que 700 anos atrás, o Isaías disse que o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e o governo estará sobre os seus ombros. E agora os anjos chegaram e falaram: olha, a época chegou. A hora é agora. Quando os anjos anunciaram isso, queridos, os anjos chegaram ali e reivindicaram. Disseram: olha, 3 títulos que o César romano acha que é dele. O César acreditava piamente que ele era ungido. O César acreditava piamente que ele era o Senhor. O César acreditava piamente que ele era o Filho de Deus. Mas os anjos surgem naquela noite bendita, natalina, e anuncia: na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo, que é o Senhor. Sabe o que os anjos estão dizendo? É como se os anjos chegassem e dissessem: ei, presta atenção! Nasceu o verdadeiro imperador. Esse imperador que está aí é falso. O verdadeiro imperador nasceu hoje. O legítimo rei nasceu hoje. E ele está lá em Belém, numa manjedoura. É hoje que chegou o Messias. É hoje que chegou o verdadeiro Kyrios, chegou o verdadeiro Senhor. E tem mais. E hoje, com o verdadeiro Messias, ungido, com o verdadeiro Senhor, chegou também o tempo do reino de Deus. Querido, é por isso que desde o nascimento de Jesus, o menino nascido em Belém, ele era, aos olhos dos romanos, um criminoso. E qual é o crime que Jesus cometeu? O crime de Jesus é o verdadeiro rei. Jesus é o rei legítimo. Jesus é o rei autêntico. É por isso que Jesus nasceu sob o signo da perseguição. E aí nós vamos ver a Bíblia descrever logo no nascimento de Jesus que o Herodes manda matar todas as crianças, todos os meninos. E qual era a ideia? Era encontrar e matar Jesus. E qual é
crime de Jesus. O crime de Jesus é que Jesus nasceu, e quando Jesus nasceu, ele tirou dos pretensos reis, daqueles reis despóticos, qualquer sombra, qualquer vestígio de legitimidade que eles pudessem ter. Tanto que quando o Pilatos fala para Jesus, olha, você sabe com quem você está falando, eu tenho poder de tirar você, de livrar você. E Jesus fala, você tem nada. O poder que você tem foi meu pai que te deu. Você não tem poder nenhum. Eu é que tenho poder, porque eu dou a minha vida. Ninguém toma de mim, ninguém a tira de mim. Eu dou. Então Jesus, ele rompe com isso. Jesus tira esses pretensos poderes. E o que Jesus está dizendo, viu? Presta atenção. Vocês que pensam que têm autoridade, vocês que pensam que governam, vocês são falsos reis. Eu é que sou o rei dos reis. Vocês são falsos senhores. Eu é que sou o Senhor dos senhores. Jesus diz, eu sou o verdadeiro. Eu sou o verdadeiro rei, eu sou o verdadeiro Senhor. Queridos, é por isso, exatamente por isso, que todo discípulo de Jesus compartilha o mesmo destino de Jesus. Se Jesus foi perseguido, todos os seus discípulos serão perseguidos. Por quê? Porque todos os seus discípulos reconhecem que Jesus e só Jesus é único, legítimo, verdadeiro Rei e Filho de Deus. E todos aqueles que reconhecem isso cometem o mesmo crime que Jesus cometeu. Por quê? Porque aquele que segue Jesus, nesse mundo que nós vivemos, entende que os tiranos, os imperadores, senadores, os caras aí do Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Eleitoral, presidencialistas, queridos, o crente em Jesus, ele não entende que um partido, partido A, partido B, partido do centrão, da esquerda, da direita, o crente em Jesus, ele entende, ele crê que os poderosos desse mundo, os tiranos desse mundo, os impérios desse mundo, não são nada. E é por isso que os discípulos de Jesus são rebeldes. Porque não se submetem a esse imperialismo. Querido, e sabe o que acontece com quem é rebelde? Todo rebelde é perseguido. Jesus foi perseguido. Logo, o verdadeiro discípulo de Jesus não pode esperar uma sorte diferente, muito menos uma sorte melhor. Querido, ser seguidor de Jesus é uma bênção, é uma dádiva, é graça, super abundante graça. E só o discípulo de Jesus
é que tem a honra de ser perseguido, mas ser perseguido por causa de Jesus. Ser perseguido por conta da justiça. O mal está aí, a maldade está aí, os maldosos e os malvados estão aí. E todos eles se levantam contra os discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus fazem, praticam, proclamam, lutam pelo bem. Porque os discípulos de Jesus não compartilham, não aprovam, não apoiam governos tirânicos, líder tirano, exercício do poder tirano que tira a liberdade, tira a dignidade das pessoas e se colocam no lugar de Deus como sendo autoridade única, máxima. Querido, o seguidor de Jesus está em marcha. O que conduz, o que ilumina, o que dirige, o que motiva o discípulo de Jesus é o reino de Deus. O que dá gana não são as narrativas midiáticas, mas é o Espírito Santo de Deus. O discípulo de Jesus é perseguido, não é porque ele defende A ou B, mas é por causa do seu compromisso, por causa do seu comprometimento com o reino de Deus e com a sua justiça. E é por isso que ele é bem-aventurado. Não se esqueça. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. E bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, ou foi da mesma forma, né? Perseguiram os profetas antes de vocês. Queridos, que Deus em Cristo nos ilumine para que possamos entender a palavra dele. E realmente, a partir desse entendimento, que esse entendimento nos leve ao arrependimento, que é a expansão da nossa consciência. E que a partir disso, querido, nós possamos nos converter e andar em novidade de vida, não nos conformando com esse mundo, nem com aquilo que há nele,
e que seja assim, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Beijo.